Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. Ainda dentro do tema do mês, levantados por Jesus. Hoje é a última série de pregações desse mês, levantados por Jesus. Nós vamos hoje ver uma história de uma mulher que estava caída, prostrada. Às vezes a palavra caído, todo mundo entende como pecado também. Mas tem áreas das nossas vidas que não é necessariamente nós estarmos aí num pecado cabeludo, mas tem áreas das nossas vidas que nós estamos caídos. E ela estava assim, prostrada, desanimada, cheia de dúvidas, de medos, pecados, incertezas. E nós, muitas vezes, nos vemos assim, queridos. E ao longo dos tempos, o homem vive à procura de uma fonte mágica que proporcione alegria, sucesso, prosperidade. Isso é algo que se vive. Abre aqui para mim, Harry, please. Ao longo dos anos, o ser humano é assim. E o ser humano obrigada. Vive assim. Então, muitas vezes, nós estamos caídos em áreas das nossas vidas que nós vamos deixando para trás por causa das fontes que nós vamos cavando e as águas que nós vamos bebendo e nós vamos caindo. E esse texto, eu quero ler capítulo 4, todo mundo abriu? A partir do verso 5 diz assim, um pouquinho longo o texto, mas é necessário ler. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhes disse, dá-me um pouco dessa água. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana, como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse, Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha que vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse, vai, chama o teu marido e volta para cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus afirmou, foste sincera dizendo, não tenho marido. Pois já tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar.
Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, e a hora vem, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que és o Messias, que se chama Cristo. Vem, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: sou eu o que está falando contigo. Então os seus discípulos chegaram e se admiraram dele estar falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou por quê, ou o que falas com ela. Então a mulher deixou ali o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Amém, amados? Eu vou ter que correr um pouquinho com a palavra, por causa do horário. Mas nós podemos extrair desse texto aqui algumas lições, dessa linda história, para a nossa vida hoje, nos dias de hoje. Porque o que foi escrito para ontem, para hoje e para amanhã. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus, ela não passa. A palavra de Deus, ela é um ensinamento vivo, ela é um ensinamento real. Então, o que aconteceu com essa mulher, nós podemos ver no texto aqui que acontece com alguns de nós, ou com todos nós em alguma área. Num contexto um pouquinho diferente, muitas vezes, mas a história se repete. E a primeira lição que nós encontramos aqui, nós vamos ver, logo aqui no início, Jesus nos encontra. Jesus encontra você. Ele dá um jeito de sentar na beira do poço que você está indo beber, para te esperar, para me esperar. Então nós podemos ver que ele encontrou aquela mulher, assim como ele nos encontra, para fazer conhecido e realizado o propósito dele na nossa vida. Então não adianta eu e você idealizar outra coisa que não seja o propósito de Deus. Diga para o seu irmão, ele vai te achar. Ele vai encontrar com você. No Salmo 39:7, Davi dizia assim: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua presença? Para onde eu correrei do teu propósito? Se eu subo ao monte, lá o Senhor vai estar. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá a tua mão vai me alcançar. Então, queridos, o Senhor, guarde isso, está esperando na beira do poço para nos confrontar. Amém? Não importa o poço, não importa se é recurso financeiro, se eu deixei o propósito por causa de recurso financeiro, por causa de decepção, por causa de medo, por causa de angústia, por causa de não crer mais, whatever, não interessa. O povo de Samaria era um povo escolhido por Deus. Um povo que adorava a Deus.
E devagarinho eles foram se distanciando de Deus. E eles foram deixando se introduzir no meio deles, por isso que os judeus não se davam com eles. Eles foram deixando introduzir no meio deles outras coisas, outras culturas, idolatrias. Então o povo de Israel, o povo judeu, não tinha afinidade com os samaritanos. Por que não tinha? Porque a própria Bíblia diz, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Eles já não cogitavam mais viver somente debaixo do propósito de Deus. Só que Jesus, Ele veio para resgatar o propósito de Deus nas nossas vidas. O propósito pelo qual nós somos criados, nós somos gerados. A segunda lição que nós aprendemos aqui, que Jesus, Ele vai pedir que entregamos aquilo que nós temos para Ele. Será que Jesus queria mesmo a água daquela mulher? Jesus, Ele não queria beber água. Jesus queria dar um ensinamento para ela. Então, amorosamente, Ele olha para ela e diz assim: mulher, me dá de beber. E ela muitas vezes, como nós fazemos, né? Começa a dar justificativas para Jesus. Ela começa a dizer assim: Senhor, como é que sendo o Senhor um judeu, o Senhor vem pedir água para mim, que sou uma mulher samaritana? Sabe o que isso quer nos dizer? Jesus estava dizendo para ela assim: me dá do que você tem. O que ela tinha, ela não considerava nada. Ela não se achava nada, ela não se achava digna. Mas eu quero dizer algo para você. Você é digno. O que você tem, o que Ele te pede. O que Ele te pede? E Ele começa a desenvolver um diálogo com aquela mulher. E ela começa a dizer: Senhor, eu não tenho nada. Eu não sou ninguém. E muitas vezes, o diabo, querido, ele é especialista em vir na nossa mente e dizer assim: você não é digno de nada. Eu quero dizer para você que Jesus deu a sua vida, a vida dele por você. Ele deu a vida dele por mim e por você. E o inimigo, ele tem o poder de penetrar na nossa mente e trazer falácias de forma que nos deixa diminuídos. De forma que nos faz sentir desprezíveis, e foi assim que essa mulher estava, caída, se sentindo uma desprezível. Palavra difícil de falar, hein, gente? É o inglês que eu não aprendo e que eu esqueço o português. Então, muitas vezes, nós nos sentimos desvalorizados, caídos, sem valor, diante de Deus e diante do propósito de Deus. E nós vamos ver, no decorrer desse texto aqui, o valor que Deus dá para aquele
que está se sentindo caído, para aquele que está se sentindo abatido, para aquele que está se sentindo desanimado. Ele vem para a beira do poço para nos confrontar. Ele vem para a beira do poço que nós estamos bebendo água para nos confrontar. Foi isso que ele fez. A terceira lição nós vamos encontrar no verso 10. Aplique-se em conhecer e aprender dele. Olha o que ele fala. Se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ele está dizendo assim, se você conhecesse quem está diante de você, quem está pedindo para você, deposita nas minhas mãos o melhor que você tem. Se você conhecesse ele, você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o propósito de Deus, se você conhecesse a capacitação que Deus já te deu, tu pedirias para ele, e ele te daria água viva. Água viva, água viva. Queridos, no livro de Oséias, no capítulo 6, versos 3, ele diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua vinda, como a alva, é certa. E ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Ele virá como chuva seródia que rega a terra. Olhe que interessante. Ele está dizendo para a mulher, conheça o dom de Deus. Conheça o propósito de Deus. Conheça aquilo que Deus já plantou dentro de você. E quando você conhecer isso, você vai pedir para Ele. E Ele vai te dar água viva, a água que te capacita a andar, a água que te capacita a ir, a água que levanta, a água que fortalece, a água que faz você gerar fruto. Tu lhe pedirias água viva? Aí a mulher diz assim, olha só, das mesmas justificativas que nós damos, porque assim como nós, ela olhava somente para o natural. Ela estava vendo o natural. O conhecimento que ela tinha era o que ela aprendeu dos pais dela. O que ela aprendeu da religião. É o conhecimento que ela tinha. Aí no verso 11 ela diz assim: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Por acaso, és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos? Queridos, o que ela estava dizendo aqui era o que muitas vezes nós falamos para Deus, através das nossas atitudes. Senhor, tu não tens capacidade. Como é que o Senhor vai me dar isso e isso que o Senhor me prometeu? Ela olha para Jesus e ela diz, tu não tens como tirar água. O poço é fundo. Ela estava olhando somente para o natural. Nós, a igreja do Senhor Jesus, precisamos parar de olhar para o natural. Precisamos parar de andar na rasura. Ela estava diante do Rei da Glória, ela estava diante do Senhor dos Senhores. Nós estamos diante de um Deus que pagou um preço alto pelas nossas vidas. Um Deus que estabeleceu um propósito para nós, que escreveu um propósito para mim e para você.
Um Deus que já nos capacitou, que nos dotou de dons. Porque se eu não tiver o dom de estar cantando aqui como o Isaac canta, como a Débora, Vívia, o pessoal que está aqui, tocando um teclado maravilhoso, mas com certeza eu tenho outro. Com certeza você tem outro. Nós somos corpo. E o corpo tem vários membros, para que um complete o outro. E ela começa a dizer para Jesus assim: como? Quantas vezes nós estamos diante de situação, sonhamos com coisas, e nós vamos buscar com as nossas mãos, com recursos naturais, porque nós não cremos que Deus é suficiente para nos dar. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque o Deus que fez até aqui, Ele vai continuar fazendo na minha vida e na sua vida. Ele é Deus. Ele é Deus e acima dele não há outro. Ele é Deus. E a mulher olhando para ele, mas como? Você já se pegou diante de algo, de uma situação, que você está idealizando algo, e você olha assim e fala assim: eu vou ter que batalhar isso, vou ter que ir atrás, eu vou ter que batalhar. Já se pegou numa situação assim? Eu já. Porque nós olhamos para o natural. Diga para o seu irmão: você foi chamado para ver o sobrenatural na sua vida. Para ver o sobrenatural depende de fé. Fé. Crê que Ele é Deus. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então, conheça. Prossiga em conhecer o Senhor. Quarta lição. O que buscamos com as nossas mãos, queridos, é cansaço e enfado. Versículo 13. Quem beber dessa água voltará a ter sede. Quem beber dessa água. Quem só vai no poço natural. Quem só vai buscar as coisas terrenas. Voltará a ter sede. É palavra de Jesus. É palavra de Jesus. Vou falar uma coisa para vocês. Eu queria tanto pregar outra coisa, mas queria mesmo de coração. E aí eu vi assim: Senhor, mas me leva para outro lado, para eu pregar algo assim mais agradável de ouvir. Aí esses dias eu estava, olha só, sentado no China Buffet com a Cris e com o bispo. Estava eu e o neto e a Cris. E tinha dois brasileiros, não são aqui de Lou, não sei de onde eles são. E de repente eles começaram a conversar com a gente. E o cara falou que eu não estou mais indo na igreja que a minha esposa está lá, mas eu não estou indo mais. Porque eu cansei das palavras. Ele falou: meu pai é pastor. Foi isso, Cris, que ele falou? Meu pai é pastor, eu fui criado dentro da igreja, ouvindo uma palavra dura, mas que conduzia para o centro da vontade de Deus. E hoje, ele falou: não tem uma igreja que não está implantando o judaísmo dentro, e é verdade, de vez em quando a gente vê por aí aquele negócio, aquela mitra, aquela coisa, é uma arca na frente. Ele falou assim: e só palavra de prosperidade, que vai prosperar, que vai acontecer aquilo. E ele entende que realmente acontece, mas quando nós estamos direcionados para o caminho certo. Porque senão a Bíblia diz que nós vamos buscar e buscar para colocar num saquetel furado.
E aí eu escutando aquele rapaz falar aquilo, eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Quase que eu dei o endereço para ele vir para cá. Quase que eu dei. Jesus olha para ela e fala para ela assim, continua vindo aqui, buscar nessa fonte, que você vai se cansar todos os dias. Ela ia no horário do meio-dia, um sol escaldante. Ela não ia no horário das outras mulheres, porque ela tinha uma situação em particular que a diminuía mais ainda. Então imagine o cansaço que era para ela ir. O diálogo aqui de Jesus não está dizendo que nunca mais ela ia beber água para o corpo, não. Isso aqui é figurativo. Mas quantas vezes nós vamos com as nossas mãos buscar recursos, buscar água, e todo dia nós vamos ter que fazer a mesma coisa, cansar, porque nós não conhecemos o dom de Deus e quem é aquele que está pedindo. E aí Jesus diz para ela assim, você vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Para a vida eterna. E quando Jesus fala isso para ela, a terceira lição que nós aprendemos com isso é ouvir o Senhor e pedir aquilo que Ele tem para nós, ainda que nós nunca tenhamos provado. Porque eu quero dizer para você, querido, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o servem, para aqueles que os buscam, para aqueles que esperam nele. Os olhos não contemplaram ainda, os ouvidos não ouviram, não desceu no nosso coração. E Jesus olha para ela e diz assim, se você beber da água que eu te der, do teu interior vai fluir rios de água viva. Rios de água viva. E às vezes a gente fantasia, né? A gente acha que o rios de água viva que vai fluir eu vou chegar aqui, eu vou começar a sapatear, falar em línguas e profetizar. Jesus não está falando disso. Jesus está falando de uma vida abundante. Jesus está falando de um testemunho vivo. Jesus está falando de uma realização pessoal nele. De eu me realizar andando na terra, cumprindo o propósito dele. E essa água que vai fluir do meu interior, essa água vai matar a sede de outros. Às vezes nós entendemos, vai fluir rios de água viva. E esses rios de água viva, eu vou agora sapatear no Espírito, eu vou andar nas nuvens. Não é isso. Não é isso que Jesus está ensinando aqui para ela. Mas ela entende, ainda que ela não compreenda tudo, ela entende que ele tinha algo para oferecer para ela. Aquele homem doce e gentil, sentado ali conversando com ela, ele tinha algo para ela. E ela vira para ele e fala assim para ele, Senhor, me dá de beber. Então me dá de beber dessa água. E Jesus dá uma ordem para ela. Jesus diz assim, vai e chama o teu marido. Traz ele aqui. Traz ele aqui. Aí a mulher responde assim, eu não tenho marido. Então Jesus afirmou, foste sincera, dizendo, não tem marido. Pois já tiveste 5 maridos,
e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Sabe por quê, queridos? Que ela não tinha? Porque foram coisas que ela buscou e construiu fora da vontade de Deus. Fora do centro da vontade de Deus para a vida dela. E Jesus diz para ela assim: vem e traz o teu marido. Será que Jesus queria ele? Será que era do marido? É um marido mesmo, um homem? Não. Jesus está dizendo assim: vem e traz para mim, diante de mim, tudo aquilo que você construiu na sua vida, que foi fora do meu propósito, porque eu tenho novo para você. Vem e entrega, vem e traz aqui. Porque a hora que você deixar o velho, eu vou te dar o novo. A hora que você deixar o estilo velho de vida, você vai ter uma vida nova. Aquela mulher, ela vivia o que os pais viveram, que a família vivia. E muitas vezes, queridos, nós queremos viver e queremos construir em cima de fundamentos que não são os fundamentos que Deus tem para as nossas vidas. E Jesus vai e diz assim: traz esses fundamentos para mim aqui. Traz. Porque eu quero fundar você numa rocha. Eu quero fundar você em algo sólido, duradouro, eterno, que não perece. Jesus olha para ela e fala assim: você falou muito bem. Você teve 5 maridos e o que você tem não é teu. Sabe por quê? Porque tudo que a gente ganha, a gente perde. Tudo que a gente ganha fora do centro da vontade de Deus, nós perdemos. É ganhar aqui e perder ali, ganhar aqui e perder ali. Tudo que nós ganhamos fora do propósito de Deus, nós perdemos. A mulher disse: Senhor, vejo que és profeta. Naquele momento ela reconhece que Jesus enxergava ela por dentro. Queridos, tem os olhos dele, nos observam por dentro. Os outros veem a nossa aparência. O homem vê a nossa aparência. Mas Jesus nos vê por dentro. Ele sabe quem realmente nós somos. Ele sabe quais são os planos que Ele tem para nós. Quais são os projetos que Ele tem para nós. Ele nos vê por dentro. Ele conhece as tuas dores. Ele conhece os teus sofrimentos. Ele conhece os teus cansaços. E aquela mulher, com certeza, ela já estava cansada da vida que ela estava vivendo, da vida que ela estava levando. E Jesus chega na beira daquele poço e diz: eu vou esperá-la, porque eu quero mudar tudo na vida dela. Eu quero mudar tudo. E ela começa então a dizer o que os pais dela faziam. Isso fala, sabe do quê? De paradigmas estabelecidos dentro da nossa mente. Pela religião. Paradigmas estabelecidos dentro da nossa mente. Pela raiz familiar que nós temos. Ela começa então a dizer para Jesus como era o estilo de adoração que ela levava. Ela dependia de ver algo para adorar. E muitas vezes, nós baseamos a nossa adoração naquilo que nós vemos. Se está tudo bem, se está tudo feliz, se tem prosperidade, se a família está bem, ok, então, deixa eu adorar a Deus. Mas se não está, deixa eu resolver isso aqui primeiro. Depois eu vou para o monte adorar. Jesus olha para ela e diz assim: vem o tempo, e já chegou, diga já chegou.
já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. No Espírito e em verdade. Você sabe o que ele está dizendo com isso? Já chegou o tempo em que você vai adorar a Deus, independente da situação, independente da circunstância, porque ele diz assim: o Pai procura. São esses o que o Pai procura, os verdadeiros adoradores. São esses o que o Pai procura. Diga para você assim: o Pai está me procurando. O Pai está me procurando. Eu estou sempre perguntando para o Senhor. Sempre. É a minha pergunta diária. O que o Senhor quer de mim hoje? E muitas vezes, o que Deus requer, na maioria das vezes, é bem o contrário daquilo que eu quero dar. Mas eu entendo que Ele é meu Senhor. E um servo faz aquilo que o Senhor quer. É o que o Senhor manda. Não é verdade, queridos? Quando nós trabalhamos para o homem, nós fazemos o quê? O que o homem manda. Porque nós visamos uma recompensa, um salário. É ou não é? Para Deus, tem que ser muito melhor. Tem que ser muito melhor. Muito melhor. Então Jesus, ele tem esse confronto com essa mulher. E ele diz para ela: já chegou a hora. É hoje. Diga para o seu irmão: é hoje. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. No Espírito e em verdade. No Espírito e em verdade. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós não podemos olhar para o natural. Nós só adoramos a Deus quando nós olhamos para o sobrenatural. Quando os nossos olhos se levantam acima das nossas situações, acima das nossas circunstâncias, acima das nossas necessidades. Davi dizia assim: eleva os meus olhos para o monte, para os montes, e de onde me virá o socorro? E de repente, pelo Espírito de Deus, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra, vem do Deus que é todo poderoso, vem do Deus que para Ele não é nada, nada é difícil, nada. Nada. O meu socorro vem do Senhor. Ele é socorro presente. Ele é abrigo constante. Ele é tudo. Ele é tudo. Tudo. E Ele precisa ser tudo que eu preciso. A mulher diz assim: eu sei que o Messias, que se é chamado Cristo, vem. Ou seja, ela ficava esperando o Cristo. Ela ficava esperando algo acontecer. Porque quando acontecesse, ela ia adorar. E quantas vezes nós ficamos esperando um milagre, algo muito bom acontecer, para nós prestarmos uma adoração? Quantas vezes Jesus olha para ela e diz assim: sou eu o que está falando contigo. Sou eu o que está falando contigo. Jesus está dizendo isso para mim e para você nessa manhã. Sou eu o que está falando contigo. E a Bíblia diz que os discípulos chegaram. E o passo seguinte da mulher foi deixar ali o cântaro. Ela levava um cântaro nas costas. Um vaso, né, que coloca água. Para poder pegar aquela água
e levar para casa. Mas quando Jesus diz, sou eu que estou falando contigo, a palavra de Deus diz que ela deixou aquilo ali que ela tinha, ela deixou lá nos pés de Jesus. E ela saiu correndo para a cidade. Eu acho essa parte maravilhosa. Ela entendeu algo muito precioso. Ela entendeu naquele momento que ela tinha um chamado. E mesmo sem saber como ela ia cumprir esse chamado, ela saiu e foi. Ela deixou o cântaro. Talvez aquele cântaro podia simbolizar muitas coisas na vida dela. Qual é o cântaro que eu e você carrega? Qual é o cântaro que eu e você tem valorizado? Ela deixou lá nos pés de Jesus. Eu posso ver esse diálogo aqui, Jesus dizendo assim, em tudo, desde a primeira frase. Quando Jesus diz, me dá de beber. Eu posso ver o tempo todo, Jesus dizendo assim, me entrega, que o que eu tenho para te dar é melhor. Me entrega isso, que o que eu tenho para te dar é melhor. E ela deixa o cântaro. E ela sai correndo para a cidade. Para e pense, que naquele momento, ela foi curada do medo, ela foi curada da vergonha, ela foi curada de uma série de sentimentos de rejeição, porque ela ia ao meio-dia, porque ela era rejeitada pela sociedade. Mas quando ela entendeu que era Jesus, quando Jesus disse, sou eu o que fala contigo, ela ouviu a voz dele, ela largou o que ela tinha e ela correu para o propósito. E olha o que ela fala. Ela vai para a cidade e ela diz para os homens da cidade, vem e vê. Vem e vê de um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro de Jesus. Queridos, Jesus está preparando a igreja dele. Ele está levantando a igreja dele. Essa mulher, ela foi levantada por Cristo. Ela foi levantada por Cristo. Nós já fomos levantados por Cristo, mas muitas vezes nós paralisamos, nós deixamos coisas nos paralisar. Situações naturais nos paralisar. Mas esse é o tempo, essa é a hora do propósito de Deus, do chamado de Deus. É o tempo da igreja de Jesus se levantar na terra. Esse é o tempo e essa é a hora. Ainda que sem saber, ela não tinha conhecimento nenhum da pessoa de Jesus, mas ela foi dentro daquilo que ela sabia, e ela disse, vem e venha ver, vem comigo. E ela foi, e eles foram. Olha o que diz aqui no 39, diz, e muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher. Uma mulher caída, uma mulher discriminada, uma mulher que não valia nada para a sociedade. Que no momento em que ela foi levantada por Cristo, essa mulher foi curada dos seus medos, das suas deficiências, das suas vergonhas. E ela ganhou credibilidade. Porque os homens da cidade seguiram ela por causa da palavra de uma mulher que antes era discriminada.